O nosso muito obrigado pela sua audiência ao programa Verdades Essenciais da Fé Cristã. Neste vídeo, nós queremos pensar sobre a temática O Convite Irrecusável. É isso aí. Queremos pensar sobre a temática O Convite Irrecusável. E nós queremos, através desta ministração, apresentar para você algumas razões bíblicas porque nós não devemos rejeitar o convite feito pelo Senhor Jesus a nós que somos pecadores. A Bíblia diz que todo homem, que toda mulher que está vivendo aqui na face da terra, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, estão caminhando para a eternidade sem Deus e sem salvação. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus nos faz um convite todo especial na sua santa palavra. E eu quero lhe convidar a acompanhar esta ministração e nós queremos apresentar para você, biblicamente, porque o convite que o Senhor Jesus faz a um pecador é um convite de caráter irrecusável. Quero convidar a sua atenção para uma porção bíblica bem conhecida. Essa porção bíblica é conhecida não só por pessoas que se dizem protestantes ou evangélicas, mas muitas pessoas que são católicas, espíritas, Muitas pessoas conhecem esta porção bíblica que passarei a ler neste momento. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Assim pregou o Senhor Jesus, assim escreveu o evangelista Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós queremos introduzir desta ministração, dizer para você que Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, é uma das passagens bíblicas mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Ressaltamos que só o evangelista Mateus registrou esta verdade dita, pregada, ensinada pelo Senhor Jesus. Se você ler os evangelhos de Marcos, Lucas e João, você irá perceber que esses três evangelistas, eles não registraram essa mensagem dita, pregada, ensinada pela pessoa do Senhor Jesus. Uma outra verdade que nós queremos trazer para você é que Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, é conhecido ou denominado como o convite universal de Cristo, ou o convite da graça, ou sobre a graça de Deus. É interessante também ressaltarmos que a palavra graça é uma palavra portuguesa. Por essa palavra graça, ela é oriunda, ela procede, ela advém de uma palavra grega chamada charis. E a palavra charis, graça em português, significa favor imerecido. Também é interessante que se saiba que a palavra graça é uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. A graça, ou a doutrina sobre a graça, é uma das principais doutrinas do cristianismo. Tudo que o homem recebe de bom da parte de Deus, é fruto da sua graça ou da graça divina. Por exemplo, o que é fruto da graça de Deus para nós que somos criaturas racionais de Deus? A nossa vida biológica ou natural, o ar que nós respiramos, a nossa inteligência, a chuva que cai sobre a terra, o sol que ilumina a terra, a cura que recebemos para o nosso corpo, para a nossa alma, ou a cura que alcança também as nossas emoções, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação eterna através da suficiência, da perfeição, do sacrifício do Senhor Jesus. Tudo isso é fruto da graça de Deus.
Em tempo oportuno, nós desejamos aqui gravar no programa Verdades Essenciais da Fé Cristã um estudo especial sobre a graça comum e a graça especial ou a graça salvadora. Mas, a princípio, guarde esta verdade, que tudo aquilo que nós recebemos de bom da parte de Deus é fruto da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Porém, eu quero pensar com você, nesta live, não sobre a palavra graça, mas sobre a expressão o convite irrecusável. Perceba que nós estamos fazendo uso não do artigo indefinido mas do artigo definido o convite irrecusável, um convite especial, diferenciado. Nós queremos lhe fazer algumas perguntas para que você possa entender melhor o que nós queremos passar nesta ministração. Primeira pergunta: você sabe o que é um convite? Você tem por hábito receber convites? Você alguma vez na vida já recebeu um convite de caráter irrecusável? Um convite que acelerou suas batidas cardíacas, provocando tipo uma arritmia cardíaca, levando você a ter uma explosão de adrenalina? Ressalto que há convites que o homem pode e deve aceitar. Há outros convites que devem ser recusados, rejeitados, e nós queremos aqui apresentar as características de um convite que deve ser aceito e as características de um convite que deve ser recusado. Queremos também ressaltar que há convites que são tipo armadilhas, laços, arapucas que o diabo e os seus demônios preparam para afetar a nossa paz, o nosso sossego, afetar a nossa liberdade, a nossa saúde, as nossas finanças e também a nossa família, né? Nós sabemos que há convites que contribuem para trazer destruição não só a nós, mas também aos nossos familiares. Em Provérbios, capítulo 16, verso 25, a Bíblia nos ensina que há caminhos que ao homem parece direito, mas que o seu final é caminho de morte. E nós queremos apresentar no final desta ministração alguns caminhos que muitas pessoas tomam que redunda ou contribui para a sua própria perdição e também problemas que essa pessoa deixa também para os seus familiares. Por exemplo, lendo Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós iremos encontrar a história de dois irmãos, de dois homens ou dois jovens, Caim e Abel. A Bíblia diz que no início da humanidade, Caim e Abel, esses dois irmãos, filhos de Adão e Eva, ambos ofereceram ofertas ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus ele se agradou da oferta de Abel, porém ele não se agradou da oferta de Caim. Desde que Deus rejeitou a oferta de Caim, que a inveja, que os ciúmes, que um sentimento negativo passou a ocupar o coração e sentimentos de Caim. E em Gênesis 4, versículo 8, a Bíblia mostra que Caim, movido por esse sentimento do mal, pela inveja, pelos ciúmes, pela indiferença para com seu irmão Abel, o convidou para ir ao campo. E Abel, não tendo a sensibilidade, ou a percepção, ou discernimento, que o seu irmão estava arquitetando o mal contra a sua vida, diz a Bíblia que ele aceitou o convite do seu irmão Caim. E a Bíblia diz, lá no Gênesis, quando ambos estavam no campo, Caim, movido pela inveja, pelos ciúmes, pelo pecado, pela maldade, pela transgressão, pela iniquidade, ele se levantou contra o seu irmão Abel e o matou, o assassinou, tirou a vida do seu próprio irmão. Então, há convites que devem ser rejeitados. Há na Bíblia muitos exemplos.
Porém, eu quero aqui trazer também exemplos positivos de pessoas que aceitaram o convite para orar, louvar a Deus, ouvir a pregação de Deus, buscar a orientação de Deus e praticar a comunhão. Por exemplo, no Salmo 122, versículo 1, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 84, versículo 10, o salmista escreveu: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E lendo o Salmo 27, versículo 4, assim escreveu o salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós poderíamos trazer muitos versículos mostrando que buscar a Deus, ir para a casa de Deus, cultuar a Deus, exaltar a Deus, buscar a dependência de Deus, praticar a comunhão, praticar o bem, são convites que nós devemos receber, porque diz a Bíblia que a bênção do Senhor alcança as nossas vidas quando nós priorizamos as coisas boas de Deus. Porém, nós temos no dia a dia, no cotidiano, alguns exemplos negativos de pessoas que recebem convites e que esses convites contribuem ou contribuíram para a destruição de muitas pessoas e também para os seus familiares. Por exemplo, muitos a partir de um convite passaram a experimentar alguma droga. Quantas pessoas por um convite experimentaram o cigarro, ou experimentaram o lança-perfume, ou loló, ou provaram bebidas alcoólicas, ou passaram a experimentar um baseado de maconha, crack, cocaína, êxtase ou algo semelhante. E quantas dessas pessoas que experimentaram uma dessas drogas tidas como lícitas ou ilícitas, e alguns se tornaram o quê? Dependentes, viciados, e alguns até se tornaram traficantes. E nós sabemos que através de um convite, pessoas que passaram a experimentar ou comercializar tais coisas, hoje são pessoas, muitas, doentes, com a cirrose hepática, com hepatite C, alguns estão com o fígado arrebentado, alguns morreram em acidentes de carro, de moto, afogamento, ou foram vítimas de armas de fogo ou armas brancas, ou alguns estão retidos pela justiça ou fugidos da justiça. Então sabemos que há convites que contribuem para a destruição de muitas pessoas. Muitos, através de um convite, se envolveram com práticas ilícitas, com roubo, furto, latrocínio, receptação de produtos ilícitos ou furtados ou roubados, E hoje são pessoas que estão o quê? Condenadas judicialmente, ou alguns estão fugitivos da justiça, alguns estão condenados dentro de uma cadeia, de um presídio ou algo semelhante. Também nesta palestra, nós queremos dizer para você que muitos, através de um convite, estão pagando por uma dívida que não contraíram, pessoas que cederam de forma imprudente seus documentos pessoais, cederam sua RG ou sua identidade, seu CPF, sua senha bancária, e hoje são pessoas que estão presas ao SPC, ao Serasa, estão respondendo perante o Poder Judiciário, seus bens estão penhorados ou embargados, porque são pessoas que foram convidadas a cederem seus documentos pessoais, quando na verdade não deveriam ter cedido, Muitos, através de um convite, tiveram seu casamento arruinado, a família destruída, hoje seus filhos revoltados, E através de um convite, quantas adolescentes, quantas moças foram abusadas sexualmente, violentadas, estupradas, defloradas,
hoje estão grávidas ou são mães solteiras, algumas foram mortas, né? Então eu entendo que são exemplos de pessoas que estão enquadradas nesse pensamento que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então nós sabemos que hoje há muitas pessoas que perderam bens, perderam familiares, amigos preciosos, muitos perderam seu emprego, sua saúde, sua liberdade civil, alguns estão fugitivos da justiça, alguns contraíram alguma doença sexualmente transmissível, sífilis, gonorreia, herpes, HIV, alguns estão aí sofrendo devido ao quê? Terem aceitado os convites que era para ter sido rejeitados, né? Quantos morreram precocemente? Seu futuro acadêmico e profissional foi totalmente abortado, né? E eu creio que são pessoas que estão dizendo: maldita a hora em que eu aceitei tal convite, né? Então nós queremos concluir esta mensagem trazendo para você 3 conselhos. O que é necessário para se aceitar ou rejeitar um convite? O que é necessário para se aceitar ou rejeitar um convite? Então, quando alguém lhe fizer um convite, faça essas 3 perguntas, faça essa reflexão. Quem está me convidando? Para que estão me convidando? Para onde estão me convidando? Eu lhe explico por quê. Quando você recebe um convite e você faz a pergunta: quem está me convidando? Você quer saber o quê? Quem é a pessoa? Você quer saber sobre a índole dessa pessoa, o caráter, a personalidade, o perfil, a idoneidade, a procedência de tal pessoa. Em segundo lugar, quando você diz para que ou para que estão me convidando, você quer saber o propósito, o objetivo, o interesse, a motivação de tal pessoa ou tais pessoas estarem lhe convidando. E em terceiro lugar, para onde estão me convidando? Quando você pergunta para onde estão me convidando, você quer saber o lugar, a localidade, a geografia, o destino, né? Então, nos reportando a história de Caim e Abel, nós sabemos que em nossos dias, em pleno século XXI, existem muitos Caíns pós-modernos, né? Que estão convidando muitas pessoas e que esses convites contribuem para a destruição de muitas vidas em nossa geração. Então, voltando ao texto aqui que nós lemos, Mateus capítulo 28, verso de 28 a 30, então, quando nós aplicamos essas 3 perguntas, nós iremos perceber o seguinte: quem está fazendo este convite aqui em Mateus 11, de 28 a 30? E nós iremos perceber que essa pessoa que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta pessoa que faz este convite especial, o convite irrecusável, é a própria pessoa do Senhor Jesus. E biblicamente, quem é Jesus? Se você ler a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, você irá perceber que o Senhor Jesus é um ser eterno, é um ser pré-existente, é um ser incriado, é um ser imortal. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que batiza o crente nele com o Espírito Santo. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim irá encontrar pastagem ou salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a fonte de toda esperança, Ele é o príncipe da paz. O Senhor Jesus é o único meio de salvação para o pecador arrependido. O único meio de salvação para o pecador arrependido não é um pastor, não é um papa, não é um padre, não é um pai de santo, não é a caridade, as boas obras ou a religião. A Bíblia diz que
que o único meio de salvação para um pecador arrependido é a pessoa do Senhor Jesus. Em segundo lugar, para que Jesus está convidando? Ele nos convida para nós termos relacionamento com Ele. Ele quer ser não só o nosso Salvador, o nosso Senhor, mas também o nosso amigo. E Ele quer que nós entreguemos a Ele o nosso cansaço, a nossa sobrecarga da vida, nossas preocupações, problemas, ansiedades, medos, temores, angústias, aflições, dores, depressão. Ele promete que o seu fardo é leve, Ele promete alívio, e Ele pede para nós aprendermos dele, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele se apresenta como um mestre humilde, Ele promete descanso, né? E saiba o seguinte, que outras coisas Jesus promete para aquelas pessoas que atendem ao seu convite. Ele promete perdão de pecados, Ele promete libertação, Ele promete paz interior, Ele promete vida eterna, absolvição da futura condenação eterna, Ele promete vida eterna para aquelas pessoas que aceitam o seu convite, né? Então nós queremos dizer, quando Jesus fala, vinde a mim todos aqui inclui crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pobres, ricos, empregados, desempregados, casados, solteiros, viúvos, brancos, loiros, mulatos, cafusos, albinos, afrodescendentes, alfabetizados, analfabetos, quem mora no interior ou na capital, oprimidos, deprimidos, possessos, brasileiros e estrangeiros, o hétero e o homossexual, os que têm religião e os que não têm religião, o meliante e o policial, o viciado, quem não consegue deixar a pinga, a cachaça, a amante, né? Todo aquele que vive envolvido com a praticidade do pecado. Jesus diz, vinde a mim, que eu tenho libertação, salvação para a sua vida. Que o Senhor aplique esta mensagem no seu coração e saiba que esse convite irrecusável é feito ao Senhor Jesus, a todo homem, a toda mulher, a todo pecador que deseja escapar da futura condenação eterna e obter a vida eterna através da perfeição ou suficiência do sacrifício do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.